Lição número 2, quarta-feira, 6/10. Cades Barneia, um lugar para ser esquecido. Existem locais que nós, assim, temos verdadeiro pavor de passarmos naquele local, ou existem situações que nós não gostamos de lembrar. O povo de Israel passou por uma situação num lugar chamado Cades Barneia. Foi neste local que o povo afrontou a Deus. E neste local, Deus emitiu contra eles uma punição inesquecível. Por que será que as pessoas elas não gostam de lembrar daquilo que passaram quando algumas situações são de pura instrução para a vida das pessoas? Havia um casal que não gostava de passar numa rua em São Francisco. Esse casal, toda vez que passavam por ali por perto, eles olhavam para aquele local, aquela região, onde eles passaram por uma situação muito dramática. O filho havia voltado da guerra e o filho ligou para o pai e dizendo: meu pai, eu estou voltando da guerra e eu tenho um pedido para o senhor. O pai disse: filho, que alegria, você conseguiu retornar, filho. Nós estamos de braços abertos, quer que eu vá buscar você? Ele diz: pai, antes do senhor falar qualquer coisa, deixa eu dizer alguma coisa para o senhor. Eu tenho um amigo que ele voltou comigo da guerra. Ele não tem onde ficar, seus pais já morreram enquanto ele estava na guerra e ele gostaria de estar morando conosco. O pai disse: filho, até que seria bom o seu amigo vir com você. Se é seu amigo, será nosso amigo também. O rapaz disse: pai, só tem um problema. O meu amigo perdeu uma perna e perdeu um braço. Tem algum problema dele morar conosco? O pai disse: filho, nessa situação, eu creio que é melhor que você reconsidere o convite feito ao seu amigo. Porque, filho, uma pessoa assim nos daria muito trabalho. Imagine todas as vezes que nós sairmos, temos que levar uma pessoa assim com deficiência. Isso tiraria a nossa privacidade e nós não nos sentiríamos muito à vontade. O melhor é que você não traga seu amigo, filho. Desculpe, filho, me diga onde você está, eu vou buscar você. O moço desligou o telefone. O pai ficou apavorado porque ele queria saber onde o filho estava. Ligou para o serviço telefônico e descobriu a localização da chamada. Mas não precisou eles tentarem localizar o filho, porque naquele mesmo dia a polícia de São Francisco ligou para aquele casal. E disse: o senhor é pai de John Smith? Sim, somos pai. O que aconteceu? Seu filho, ele acabou de cometer suicídio. Eles foram até lá, naquela rua de São Francisco, e quando eles foram para o Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo, eles tomaram um susto muito grande. Na verdade, o filho estava sem uma perna e sem um dos braços, perdidos em combate. Foi aí que o pai, ele entendeu por que o filho estava ligando, dizendo que tinha um amigo que estava com um problema de deficiência, faltava uma perna e um braço. Na verdade, o filho é que estava com essa deficiência. E o filho ligou para saber como os pais o receberiam. E foi então que o pai disse que não seria bom uma pessoa daquelas condições estar morando com eles. Ele então, em profunda depressão, se atirou do 12º andar daquele prédio, naquela rua de São Francisco. Por isso os pais evitavam aquele local, porque ele trazia essa amarga lembrança do suicídio do filho. O povo de Israel estava no limite da terra prometida. E quando eles chegaram nesse local, em Cades Barneia, que os espias voltaram, os 12 espias voltaram com um relatório ali da verificação da terra. Josué e Caleb fizeram um relatório totalmente positivo, mas os 10 outros espias fizeram um relatório negativo. E foi aí que aconteceu o grande problema. Aqui está a pergunta de número 5. Quando os espias voltaram com o relatório da terra de Canaã, qual foi a reação do povo e qual foi a reação divina? Em Números 14, verso 1 diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera houvéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto, não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Diz-lhes, Deus mandou dizer a Moisés: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste, vocês vão sofrer exatamente o que vocês falaram. Assim farei a vós outros.
nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos aqueles que falaram contra Moisés, contra Arão e contra mim. Nesse deserto, todos aqueles, segundo vocês falaram, de 20 anos para cima, os que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra na qual eu levantei para dar a vocês. Por isso, nenhum de vocês, de 20 anos para cima, entrará na terra, a não ser Josué e Caleb. Então, nós vemos aqui a pergunta, como o povo reagiu diante do relatório dos espias e qual foi a reação do povo de Deus. Resposta: o povo se revoltou contra Deus e contra Moisés, e murmuraram e insultaram a bondade divina, sendo rebeldes, querendo voltar ao Egito. Por isso, Deus resolveu discipliná-los, tornando-os errantes no deserto, até que todos os rebeldes morressem. Foi uma situação desagradável. Por isso, quando o povo rodeou do deserto e voltou a Cades Barneia, que era a fronteira, eles se lembraram do que haviam feito. E Moisés, ali, naquele local, em Deuteronômio, no início de Deuteronômio, Moisés fez questão de lembrar isso ao povo, de que os pais deles haviam sido rebeldes. E por isso a nova geração é que estava diante da terra prometida para agora possuir essa terra. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Eu me recordo que o saudoso pastor Emanuel Zorubi, ele era um excelente pregador, ele contava muitas experiências. Ele disse que uma vez pegou um ônibus que ia de São Paulo para o Nordeste, para Maceió. E ele disse que no caminho ele percebeu que dentro do ônibus havia um escarnecedor, que descobriu que ele era um pastor, porque o pastor ficava lendo a Bíblia, e ele começou a zombar do pastor, e zombar de outras pessoas crentes que haviam dentro do ônibus, e o pastor disse para ele: olha, você tem que tomar cuidado, porque de Deus não se zomba, hein? Tudo que você semear, você vai colher. E ele dava gargalhada, e dizia: então, pastor, ora para Deus me matar então, pastor, vamos ver se esse Deus, seu Deus existe. Então o pastor disse que o ônibus fez algumas paradas, e numa dessas paradas era um lugar muito bonito, era um lugar que tinha cachoeira, tinha muitas palmeiras, um gramado verdinho, e o motorista do ônibus disse: eu vou parar aqui uma meia hora, vocês podem descansar um pouquinho, fazer um exercício, enquanto eu vou comer alguma coisa no restaurante, quem quiser comer também, mas dentro de meia hora, quando eu buzinar, todos veem para o ônibus. E o pastor disse que aquele escarnecedor zombou do pastor. O pastor disse: glória a Deus, que lugar bonito, louvado seja Deus. E aquele homem disse: que louvado seja Deus o quê, pastor? Você está ficando besta? Que louvado seja Deus. Eu queria que essa cachoeira fosse toda de cerveja e que essas palmeiras fossem todas mulheres nuas para ficar aqui me acariciando. O pastor disse: gente, nesse momento esse homem se contorceu numa dor tão terrível, teve um infarto fulminante e morreu ali na presença de todo mundo. O pastor disse: naquele momento eu me lembrei de Gálatas 6, verso 7. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Com o povo de Israel não foi diferente. Aquele povo semeou a incredulidade e colheu justamente a punição, a demora e a morte no deserto. Agora tem a pergunta número 5. Quando Deus quis destruir o povo por causa da falta de fé para conquistar a terra em Cades Barneia pela rebelião, o que Moisés falou que convenceu a Deus? A resposta Moisés falou que as nações teriam uma impressão negativa de Deus se Deus destruísse o povo, mas se Deus perdoasse o povo, o nome de Deus seria engrandecido diante das nações. Olha o texto bíblico de Números 14, de 11 a 20, diz o seguinte: e disse o Senhor a Moisés: até quando esse povo não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência eu vou ferir esse povo, eu vou rejeitar esse povo. E de ti, Moisés, eu farei uma nação maior e mais forte do que esta. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios vão olhar e vão ouvir e vão dizer, e dirão os moradores dessa terra, que ouvirem falar que tu os destruíste, dizendo o seguinte: o Senhor, Deus deles, não conseguiu colocá-los na terra, por isso os destruiu. Por isso seria bom, Senhor, eu rogo-te pela força do meu Senhor,
que a força do meu Senhor se engrandeça, que o Senhor perdoe a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E verso 20 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, conforme a tua palavra, eu já perdoei esse povo. Que coisa espetacular, hein? Como Moisés era um intercessor assim, maravilhoso. Moisés amava o povo realmente, hein? O povo fez tudo aquilo, querendo apedrejar Moisés, matar Arão, matar Josué, Caleb. E Deus disse, Moisés, eu estou enjoado desse povo. É muita incredulidade. Eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Porque, irmãos, Deus precisava da nação de Israel para que Jesus nascesse lá no futuro. E esse povo incrédulo não acreditava no poder divino. E Deus disse, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou destruir esse povo. E Moisés disse, Senhor, não faça isso. Porque todo mundo em redor sabe que o Senhor é um Deus poderoso. Sabe que o Senhor tirou esse povo do Egito. E as nações em redor vão dizer que o Senhor matou esse povo no deserto, porque não conseguiu colocá-los na terra prometida. Então, Senhor, por favor, perdoa esse povo. Engrandece o teu nome, perdoa porque o seu nome vai ser engrandecido. Se o Senhor matar esse povo, vai mostrar o seu poder, mas se o Senhor perdoar, vai mostrar a tua bondade. E diz a Bíblia aqui, no Números 14, verso 20, e o Senhor ouviu Moisés e disse, eu te ouvi, vou fazer como tu falaste, já perdoei esse povo. Interessante, né? A reação divina e assim diante de Moisés, como Moisés tinha essa facilidade de falar com Deus. Realmente Moisés foi um líder e tanto. Moisés foi muito sábio em falar do conhecimento que os povos em redor tinham do poder de Deus. Já haviam sido tantas maravilhas feitas ali diante das nações em redor, que todas as nações já sabiam do poder divino. E por isso as nações respeitavam o povo de Israel. E por isso agora Moisés diz, Senhor, engrandece o teu nome, Senhor. Mostra o teu perdão, mostra o teu favor divino para com essas pessoas. Por isso, o amor e a bondade divina foram vistas nesse perdão que Deus deu ao povo. E agora, novamente, a nova geração, diante da terra de Canaã, Deus disse a Moisés, fala para o povo, conta para eles a história, relembra para eles essa história, para que eles possam ter isso reavivado também, e eles possam entrar me servindo e não adorando outros deuses. Hoje, como igreja, nós temos que agradecer a Deus a bondade divina em nos guiar e mostrar o seu poder. Porque quando as pessoas em redor veem que a nossa igreja tem milagres, tem o poder de Deus acontecendo, o Espírito Santo se manifestando através de gloriosas pregações e de conversões de pessoas e transformações de vida. Quando o povo olha para a nossa igreja e vê o direcionamento divino na área da saúde, na área do ministério da mulher, na área do ministério da criança, na área do ministério dos idosos, cuidando dos bravadores, as pessoas em redor ficam impressionadas. Por isso, a pergunta é, se sua igreja fechasse hoje as portas, o povo da rua da igreja sentiria falta? O povo do bairro sentiria falta? Se o povo do bairro sentisse a falta, ou iria sentir a falta da sua igreja, é porque Deus está operando nesta igreja. E as pessoas sabem que Deus está ali se manifestando através da condução de um povo que vai para Canaã celestial. Deus nos abençoe. Que possamos sempre ter bons momentos de lembrança, para que Deus possa se manifestar e o seu nome seja glorificado através da nossa vida cristã, através do nosso testemunho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição que mostrou que o povo de Israel tinha assim motivos para não querer se lembrar de Cades Barneia, porque ali eles se desafiaram. Mas o Senhor, o que mostra nesse episódio é que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de perdão. O Senhor manifestou esse perdão e esse amor e perdoou o povo, levando o povo para a terra prometida. Obrigado, Senhor. Continua dirigindo a tua igreja e nos ajude no testemunho para que as pessoas reconheçam que o Senhor está dirigindo o teu povo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe você nessa quarta-feira e que possamos então ser felizes em nosso testemunho diante deste mundo. Fica com Deus. Amém.